Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. A Marvel e a DC têm o costume de copiar uma outra. De tempos em tempos elas sempre lançam alguns personagens similares, mega sagas similares ou até filmes com temas similares, dando a chance aos fãs de discutir calma e respeitosamente qual foi o melhor e qual foi o pior crime da humanidade desde Batman e Robin. Quem matou os dinossauros? A Era do Gelo! Isso é uma piada bem gostosa. Haha, vou rir de ti. E esse ano não podia ser diferente. Em 19 de setembro de 2024, a HBO Max lançou a série do Pinguim, onde conta a jornada de um dos maiores vilões do Batman, que teve poucas adaptações até hoje graças ao trauma que o Tim Burton causou no mundo nos anos 90. It was very violent. It was a total attack against kids. Em uma busca para se tornar o chefe do crime da cidade de Gotham. E por incrível que pareça, um dia antes de Pinguim lançar, a Marvel lançou a sua própria série de Halloween, Agatha Desde Sempre, que conta a história da bruxa Agatha, que foi a vilã da série WandaVision, em sua jornada para tentar recuperar os poderes que lhe foram roubados na série da Feiticeira Escarlate. Duas séries que absolutamente ninguém pediu, lançadas quase ao mesmo tempo e contando a história de vilões em busca de poder. Um envolvendo sobrenatural e magia, e o outro envolvendo um mundo de crime tão realista que podia se passar em um Rio de Janeiro ou em um São Paulo da vida. É claro que a gente não podia deixar de se perguntar: qual foi o melhor? Oh shit, here we go again. Vem comigo. Se a gente analisar as notas que ambas as séries receberam em sites como Rotten Tomatoes e Adoro Cinema, a gente vai perceber que elas são tão próximas uma da outra que talvez não faça sentido, sabe, usar isso como argumento. Mas pra ser sincero, eu pessoalmente já não gosto de usar isso como argumento direto. Por quê? Porque essas notas são subjetivas, elas dependem do gosto da pessoa que tá analisando. E às vezes a pessoa simplesmente prefere ver bruxas do que ver um cara meio deformado andando e falando: qual é? Qual é? Hey, come on! Eu, por exemplo, se eu fosse te dizer qual que eu prefiro, fica complicado, porque eu gostei das duas. Eu não esperava gostar das duas, e eu gostei das duas. Então fica difícil você dizer qual é melhor e qual não é, quando você depende de fatores muito subjetivos, sabe? E esse é um dos maiores problemas quando a gente vai tentar dizer qual série é melhor comparando duas. Porque cada pessoa vai tentar se apoiar em um argumento que favorece a série dela, sabe? Se você, por exemplo, pegar e usar o argumento de qual série expande mais o universo em que ela tá, muito provavelmente quem vence é a série da Agatha, já que ela traz outros personagens e outros conceitos que vão ajudar a explorar mais o MCU. Agora, se você disser qual série prendeu mais em uma questão de suspense, qual série te fez ficar mais aturdido com tantas reviravoltas, talvez a resposta fosse Pinguim. Então, o que a gente faz? Eu sei lá, pô! Bom, pessoalmente, eu acho que a resposta para nossa dúvida tá na pergunta. Para ser mais específico, nessa palavra aqui. O mais interessante dessa discussão é que se você for parar para analisar a série da Agatha e a série do Pinguim, você vai ver que a gente vai seguir basicamente a mesma estrada comparando uma com a outra. As duas começam do mesmo ponto. A gente viu o Pinguim só no filme do The Batman, onde ele apareceu pouco, mas já teve uma presença de cena muito grande. E a gente viu a Agatha só na série da WandaVision, onde ela também apareceu pouco, mas também teve uma presença de palco grande. Só que aí é aquele lance: gostamos da primeira aparição deles, mas a gente não conhece eles, a gente não sabe nada sobre eles. E é desse ponto que ambas as séries precisam partir. Elas precisam começar a mostrar para os telespectadores quem são esses personagens e, mais importante, por que a gente deveria se importar com eles. E para responder essa pergunta, ambas as séries começam analisando a relação dos personagens título com as pessoas ao redor deles. Ninguém confia na Agatha, porque ao longo da vida dela, ela criou uma fama de matar todo mundo que chega perto dela e roubar os poderes de outras bruxas. E ninguém confia no Pinguim, porque ao longo da vida dele, ele criou uma fama de não respeitar alianças, de só pensar em si mesmo, de ser um duas caras safado que nem teve a decência de se tornar promotor público. E através dessas relações e da forma como as pessoas ao redor enxergam eles, a gente vai descobrindo sobre o passado desses personagens e entendendo quem eles são.
No caso da Agatha, a gente começa a encontrar sentimentos não só humanos, mas traumáticos, relacionados ao fato de que em algum momento do passado dela, ela perdeu o filho. E a gente nunca sabe por quê. As pessoas ao redor ficam falando que ela sacrificou o filho em busca de poder, mas pela forma como ela reage sempre que um menino, uma criança corre risco ao longo da série, você percebe que não é só isso. Tem alguma coisa a mais escondida. Já na série do Pinguim, a gente descobre que o Oz perdeu a mãe e os irmãos quando ele era criança. Ou, pelo menos, é o que ele faz as pessoas acreditarem. A verdade é que ele perdeu os irmãos dele, mas a mãe dele continua viva. Só que ele mantém ela escondida, porque ele sabe que se souberem da existência dela, ela vai ser usada contra ele. E aí você começa a ver como a relação dele com a mãe importa pra ele. Como ele se importa com ela, como ele gosta dela, como ele só quer dar do bom e do melhor pra ela. E essa relação, assim como a relação da Agatha com a ideia de perder o filho, acabam fazendo com que a gente comece a se importar com esses personagens e achar que talvez eles não sejam tão ruins quanto a gente pensava no começo. Só que é mais ou menos nesse mesmo ponto, que serve pra sedimentar o interesse do telespectador pelos personagens, que tudo muda. Tá, pra continuar essa discussão agora, eu vou precisar colocar spoilers, tanto da série da Agatha quanto da série do Pinguim. Então, caso você não queira spoilers, pula pra esse minuto aqui, que eu vou simplesmente falar o final, tá? Concluir sem spoilers. Se não, pode seguir aqui e vamos continuar. No último episódio da Agatha, a gente descobre que ela roubava os poderes de outras bruxas ao longo da história porque ela precisava se fortalecer. Ela queria estar forte o suficiente para proteger o filho dela da morte, uma entidade que voltaria para buscar o garoto em algum momento. E essa jornada foi o que transformou ela na bruxa inimiga de todo mundo. Então, basicamente, não foi porque ela queria poder pelo poder, foi simplesmente porque ela queria o poder para proteger um ente querido. Só que a morte acaba levando o filho dela de qualquer forma. E aí a Agatha, ela entra meio que num círculo vicioso em que a única coisa que faz ela se sentir bem e que faz ela conseguir seguir um dia atrás do outro é continuar roubando os poderes das outras pessoas, porque isso dá uma sensação boa para ela, faz ela se sentir poderosa, faz ela esquecer o sofrimento que é ter perdido o próprio filho. E essa pequena informação, por mais boba que pareça, é mais do que o suficiente para colocar a gente, como espectador, do lado da Agatha na história. Todos conseguimos nos relacionar com a ideia de querer fazer o que for preciso para poder salvar alguém que a gente ama. E todos conseguimos nos relacionar com a ideia do trauma de não ter conseguido e de você acabar caindo meio que num vício para tentar fazer o que for preciso simplesmente para conseguir lidar com esse trauma ao longo do resto da sua vida. Porque a Agatha, ela até poderia morrer, mas é aquele lance, aquele negócio na nossa cabeça que impede a gente de fazer isso, tá ligado? Então ela simplesmente achou a segunda coisa que permitiria ela continuar vivendo. Aí se você soma isso ao fato de que a maior parte das vítimas dela são bruxas aleatórias, porque basicamente elas só aparecem para serem sacrificadas, nós espectadores não nos importamos com elas, e de que no último episódio ela se sacrificou para salvar a vida do Aicano, por mais que ela minta dizendo que foi uma jogada planejada, a empatia que a gente sente pela Agatha acaba crescendo de um jeito que evolui ela de vilã para uma anti-heroína. Tá, eu sei, tá bom. Chamar ela de anti-heroína pode ser um exagero, tudo bem. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, certo? A gente deixa de enxergar ela como uma vilã e começa a enxergar ela como uma pessoa mal compreendida. Como alguém que simplesmente se tornou mal por causa das consequências do mundo ao seu redor. E isso, por definição, nos faz enxergá-la com um pouco mais de carinho. E nos faz começar a torcer mais para que ela consiga fazer as coisas. Eu, por exemplo, no último episódio, eu fiquei triste que ela morreu. E aí quando ela volta como espírito, eu falei, caralho, aí sim, meteu uma de Obi-Wan. Só que foi aqui que o Pinguim apostou em outro caminho. No penúltimo episódio de Pinguim, a gente descobre que os irmãos do Oz morreram afogados dentro de uma tubulação de escoamento de água da cidade de Gotham. E que foi o Oz que botou eles lá. Eu tô passada, chocada. Em um dos seus momentos mais mesquinhos, o Oz fica puto durante um jogo de esconde-esconde porque os irmãos estavam tirando vantagem do fato dele mancar. E aí, resolve prender eles dentro da tubulação de escoamento e voltar pra casa. Em uma das noites mais chuvosas da cidade de Gotham. Ou não, porque essa cidade chove mais do que não sei o que. E alguns de vocês podem até defender que o Oz não queria matá-los. Tipo, foi um erro de infância e tal. Mas eu não sei, porque quando criança ele ficava olhando pra janela enquanto tava chovendo de tempos em tempos. E ele podia ter falado pra mãe dele o que ele fez. Podia, mas ele ficou olhando, os irmãos não chegavam e ele deixou rolar.
Ele só deixou rolar. Talvez ele estivesse com medo de falar a verdade? Talvez. Mas eu acho que não, porque não foi só aí que acabou. Quando confrontado com a decisão entre contar a verdade com a mãe ou deixar os mafiosos cortarem o dedo dela, ele decide mentir, velho. Ele não quer contar e a mãe morrendo de medo, implorando, não deixa, não deixa. E ele tipo, não, eu não sei o que vocês estão falando, eu não sei o que vocês estão falando. Tipo, ele claramente prefere colocar uma das pessoas que ele mais se importa na vida em risco do que simplesmente diminuir a forma como essa pessoa enxerga ele. E aí mais tarde, quando a mãe dele tem um derrame no episódio final, o Oz resolve deixar ela presa numa cama, cuidando dela, tal, mas presa numa cama, a despeito do que ela própria implorou pra ele alguns episódios antes. Eu não vou viver como uma merda de um vegetal. Eu não vou fazer isso. Você entendeu? Se a minha mente sumir antes do meu corpo tá pronto, você precisa me ajudar. Você tem que me ajudar a morrer. Eu não vou ser uma velha patética, babando e se cagando inteira. Olhando pro nada, sem saber nem o que tá acontecendo, mas sabendo que agora é só ladeira abaixo. Eu sei. É tudo o que você queria. E, mesmo que você ainda defenda isso, tem uma coisa que ele faz no último episódio que simplesmente é indefensável. Nossa. Por favor, por favor. Eu não posso ter essa merda, não dá. Por favor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Ambas as séries seguiram pelo mesmo caminho, onde elas começaram a criar uma empatia com o telespectador em relação ao personagem principal. A gente começava a enxergar esses personagens, que no início eram vilões, com novos olhos, e começávamos a vê-los como pessoas, como talvez eles não sejam tão ruins assim. Mas enquanto a Marvel seguiu por um caminho seguro de aproveitar essa empatia e terminar transformando a Agatha numa espécie aí de anti-heroína, numa vilã, porém mais ou menos heroína, em alguém que a gente poderia torcer e ficar querendo seguir, no caso do Pinguim, a DC simplesmente apostou 10 vezes em não, velho, é um babaca mesmo, tá ligado? E colocou nos últimos 10, 20 minutos da série tantas reviravoltas mostrando que sim, ele é um babaca, que acabam fazendo a gente se sentir traído, porque a gente confiava nele, da mesma forma que um certo personagem, que eu não vou falar agora porque a sessão é sem spoiler, confiou. E durante esse processo foi como se os produtores olhassem nos seus olhos e dissessem, eu não disse que ele era um vilão? E se a gente voltar lá atrás para a frase que começou esse vídeo, isso é mais do que o suficiente para mostrar quem fez melhor. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo argumentativo, eu queria trazer a minha opinião de qual foi a melhor série de vilão de 2024, certo? Ambas as séries são muito boas, como eu falei, eu gostei de ambas, eu não esperava gostar de nenhuma, porque pra ser sincero eu achava que as duas eram extremamente desnecessárias, mas eu achei maravilhosas, sabe? Eu acho que, tipo, essa série da Agatha fez a Marvel conseguir consertar algumas coisas e, tipo, ganhar um pouco mais de crédito comigo, pessoalmente, e essa série do Pinguim me fez perceber que, tipo, o universo do Matt Reeves tem um puta de um potencial. Mas e você? Você concorda com o que eu falei aqui? Ou você acha que a série da Agatha mostra uma vilã melhor do que a série do Pinguim? Comenta aí embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião e discutir a respeito. Então, como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima!